Olá pessoal, aqui quem fala é Rodrigo, idealizador do Radar for Trader. Nesse vídeo eu vou tentar mostrar como é que a gente pode entender a nossa tela de espaço gráfico. Tá? Como é que a gente rastreia os ativos que estão perto de ficar livres para alta e os ativos que estão perto de ficar livres para queda e os ativos que já estão livres, né? Ou seja, que não tem mais barreiras para impedir. Tá? Então, primeiro, vamos entender aqui, na tela principal, a gente pode marcar todos os setups e aqui na tela, na coluna de ranking, a gente pode marcar ela para ela ser definida por espaço gráfico e a gente pode não fazer nenhuma seleção de filtragem por estatística, tá? Deixa sem filtro algum. E a gente pode, quando a gente faz isso, a gente pode ordenar quais são os setups que estão ativando e quais são os que têm maior espaço gráfico naquele ativo. Tá? Então eu posso clicar aqui nessa setinha embaixo da coluna ranking. Pronto. Então nessa setinha ele está ordenando, por exemplo, ele rastreou aqui um rompimento em AALR3 e liberado. 99 significa que está livre para alta, não tem nenhuma barreira próxima. Tá? Então, se eu apertar aqui no setup, a gente pode ver aqui onde ele colocou o stop, ele rastreou o rompimento, tá? E ele está dizendo que não tem nenhuma barreira pela frente. Então, a gente vamos olhar aqui AALR3. Bem, a gente dá um zoom out aqui. Tem uma resistênciazinha aqui. Tem uma resistênciazinha aqui, mas ela ficou para trás em 23 e 21. Então o ativo ele rompeu essa resistência aqui que estava em 23,75 e agora ele está livre para alta, ou seja, não tem nenhuma barreira. Né? Se a gente olhar aqui, também tem direcional. Ele também identificou aqui um rompimento, volume projetado muito elevado no momento que rompeu e também estava livre para alta. Vamos olhar direcional, DIRR3. Também não tem nenhuma resistência próxima. Tem uma resistência aqui em 19,83, que ele colocou o gatilho em 19,84, ou seja, 1 centavo acima, né? Só que em direcional ele foi e voltou, né? Então essa resistência ainda está válida, tá? Mas se ela tivesse mantido o rompimento, ela ainda estava livre, ou seja, sem nenhuma barreira, né? Se a gente pode olhar outra, né? Vamos ver RAD-L3. Ele também encontrou aqui rompimento, vamos ver RAD-L3. Nenhuma resistência próxima. Ele rompeu essa resistênciazinha aqui, que ela está em 29,32. Ele colocou o gatilho em 29,33, 1 centavo acima, rompeu e livre para alta, né? E esse aqui o rompimento foi legal, que fechou até acima da resistência, né? Pronto, agora a gente vai olhar a nossa tela de espaço gráfico, tá? A gente vem na coluna no botão de ranking e a gente pode olhar aqui espaço gráfico, tá? E a gente pode clicar aqui ranking espaço gráfico para alta. Esse ranking espaço gráfico para alta, ele pode ser calculado dependendo de como você marca esses botões aqui, tá? Por exemplo, aqui considerar médias importantes como resistência. Então ele vai considerar médias importantes como médias 200, média 9 exponencial, a média 21 aritmética, essas médias que podem servir como barreira para o preço. Tá? Se a gente marcar esse botão, ele também vai considerar suportes e resistência no intraday. Tá? Nesse caso aqui, como esse último botão que está aqui, apenas ativos próximos a ficarem livres para alta, está desmarcado, então ele vai mostrar apenas os ativos que estão livres para alta, né?
e ordenado, aqui o ranking é qual percentual ele está liberado, ele está livre, né? No caso, a ALR3, ele está dizendo que está 99%, ou seja, significa que ele está no mínimo 99% livre para cima, né? Ou seja, não tem nenhuma barreira para cima. A mesma coisa com CPL3, CURE 3, LEV 3 e essa LUXM4, tá? E RAD L3 também, XU4 também. Então essas estão livres. Mas qual é o problema de a gente estar olhando os ativos que estão livres? É porque os ativos que estão livres a gente já perdeu a entrada, né? Mas vamos só confirmar aqui a LR3, a gente acha que a gente já tinha visto essa. Ela está livre, não tem mais nenhuma barreira. CPLE3 também não tem mais nenhuma barreira. CURE 3 também, topo histórico, né? Não tem mais nenhuma barreira. LEV 3 também, topo histórico, não tem mais nenhuma barreira, passou essa resistênciazinha aqui, fechou acima e por aí vai. Só que qual é a situação? Né, quando a gente marca apenas os ativos livres, né, a gente já perdeu a entrada. Então, o que é interessante fazer? É a gente marcar apenas ativos próximos a ficarem livres para alta, né? Então, quando a gente marca, a gente vai ver aqueles ativos que estão perto de ficar livre, ou seja, que a gente tem condições de pegar a entrada. Então, ele está colocando aqui em primeiro lugar BPAC. Então, deixa eu colocar aqui BPAC 11. BPAC 11. Tá? Então, a gente vê que BPAC realmente está aqui perto do topo histórico, né? Vamos marcar. Ele está dizendo aqui que tem uma resistência em 31,56, tá? Vamos ver se essa resistência... Aqui ele fechou acima, então não deve ser essa, deve ser alguma aqui para trás. Vamos ver se é essa aqui. O imã está ligado. Essa é 29,59, não é essa já foi superada. Vamos ver aqui para trás. Deve ser essa aqui. 31,56. Pronto, essa resistência aqui. Aqui bem para trás, em agosto de 21. Então, o que é que ele está dizendo para a gente? Ele está dizendo, olha, se você passar a resistência que está em 31,56, aí ele fica livre para alta, né? Então, ele está aqui em 31,56, está faltando bem pouquinho, está perto de 0% para ele chegar nessa resistência, a gente pode medir aqui, está dando 0,34, perto de zero, né? E após essa resistência ele vai estar livre para o topo histórico, tá? A gente pode olhar também CSMG3, que está aqui faltando 1% para chegar numa resistência que está em 21,34 para ficar livre, né? CSMG3. Tá. Então essa está mais fácil. Aqui está dizendo que está em 21,34, tem uma resistência. 21,34 é uma resistência. Ele está dizendo que está faltando 1% para chegar nessa resistência. Aí a gente pode medir aqui. Mais ou menos 1% para chegar nessa resistência. Se superar essa resistência, aí ele está livre para alta. Por isso que ele está aqui como 99, né? Vamos olhar a direcional. DIRR3. Pronto, a gente já tinha visto o direcional. Então, o que é que ele está dizendo? Direcional, ele está dizendo, olha, tem uma resistência em 19,83, que já está aqui marcada, essa resistência, o preço violou e voltou, né? Ele está dizendo o seguinte, que está faltando 0,9% para ultrapassar essa resistência que está em 19,83. 19,83, tá? E se passar essa resistência, aí ele está livre para alta. Então, vamos medir aqui. Está faltando aqui mais ou menos 1%. Se você olhar, ele está livre para alta. Tá? Então, é dessa forma que você procura ativos que estão perto de ficarem livres, né? Porque aí você tem como pegar a entrada. Os que já estão livres, a gente já perdeu, né? Já foi, esse trem já partiu.
A gente pode olhar também, por exemplo, o que eu tinha olhado essa semana, Pomo 4. Cadê Pomo 4? Pomo 4, tá? Pomo 4. Pronto. Pomo 4. O que é que ele está falando sobre Pomo 4? Ele está dizendo o seguinte, olha, tem um potencial de 4%, tá? E ele está dizendo o seguinte, o que é que está faltando? Está faltando ele chegar 0,4% na média móvel exponencial de 9 no diário e depois passar a 200 do 15 minutos, tá? Passou esses dois obstáculos, então o próximo obstáculo é a banda de Bollinger em 5,45. Tá? Então, se a gente olhar aqui no preço, no gráfico, a gente vê que o preço está aqui embaixo. Aí a gente tem como obstáculo a média exponencial de 9 do diário, depois a gente tem a 200 do 15 minutos. Aí o próximo obstáculo vai ser o Bollinger, né, que está apontado aqui para baixo. Né? Pode funcionar como uma resistência. Então, se a gente colocar aqui o preço aqui embaixo, a gente vai ter até chegar na média 0,5% mais ou menos, chegar aqui na média exponencial de 9, depois a gente vai até 0,9 mais ou menos, 0,8, a gente tem a média de 200 e para chegar no Bollinger, aí a gente tem uns 4,5%, ele está dizendo 4,4%. Né? Outra coisa que a gente pode observar na tela de espaço gráfico é para ele pedir para ele considerar também resistências e suportes intraday. Tá? Se a gente marcar resistências e suportes intraday, aí ele vai mostrar o seguinte, ele vai dizer, ó, por exemplo, no caso de Copel, ele está dizendo o seguinte, olha, tem uma resistência no 15 minutos em 8,28. Se passar essa resistência, ele também fica livre para alta. Tá? Outra coisa que ele está falando é em RAD-L13. Ele está dizendo, olha, tem uma resistência em 29,75, aí você também fica livre para alta. Vamos olhar CPLE3, tá? CPLE3. Já estamos em CPLE3. Vamos olhar o 15 minutos. Tá. O 15 minutos, ele está dizendo o seguinte, que tem uma resistência em 8,28. 8,28, tá? Então, o preço está aqui embaixo. Tem mais ou menos aqui 1% para chegar nessa resistência e depois você volta a ficar livre para alta. É o que ele está apontando aqui. Vamos olhar RAD-L3. Ele está dizendo que tem uma resistência em 29,75. R$ 29,75 e o preço está aqui embaixo. A gente tem mais ou menos aqui 1% também para chegar nessa resistência e depois ele volta a ficar livre para alta. Tá? Então, esse foi o conteúdo do vídeo de hoje. Se vocês ficaram com alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários, pode fazer pergunta que eu faço. Vou me esforçar para tentar responder, tá? Se você gostou, deixa o like e se inscreve aí no canal. Valeu!